palavras têm poder. Podem ser utilizadas de diferentes maneiras e formas, seja para o bem ou para o mal. Servem para expressar felicidade, tristeza, dar ordens, declarar amor. Algumas palavras podem ter diversos tipos de interpretação, a começar com o tempo. O que é o tempo? Como você interpreta o tempo? Existem pessoas que acham o tempo horrível. Porém, temos diversas variáveis para definir essa palavra. Ao pé da letra, seria a duração relativa das coisas, a ideia de presente, passado e futuro e período contínuo no qual os eventos se sucedem. Também é uma sucessão de minutos, horas, dias, meses e anos. Por um lado mais popular, o tempo pode ser relacionado à meteorologia, que é o estudo científico dos fenômenos atmosféricos, permitindo a previsão do tempo, do clima, se vai chover ou fazer sol. Uma volta ao relógio tem 60 segundos. Vamos mais além. Quem nunca ouviu a clássica pergunta: que horas são, por favor? Vida está nos nossos sinais. Vida é um período de um ser vivo compreendido entre o nascimento e a morte, existência e viver. Existem pessoas que gostariam de sumir, mas você já parou para viver a vida? Muitas pessoas vivem pensando no dia de amanhã e esquecem de viver o dia de hoje. Nós, seres humanos, temos vários estágios na vida, a começar pelo nascimento, a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Aproveitar o lado bom da vida e tudo o que ela oferece: água, parques, comida, praias e amigos. A voz, um recurso natural do ser humano para ser capaz de expressar desde coisas mais simples quanto as mais fortes. Existem pessoas que ouvem de tudo. A voz pode ser cativante ou não. A variedade é enorme. E mesmo pessoas que não possuem voz conseguem ter a sua própria voz. O que nos leva a pedir desculpas? Pedir perdão por alguma coisa, um erro? Às vezes, não medimos as nossas ações e acabamos caindo em uma situação de arrependimento, assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. É um sentimento nobre reconhecer as próprias falhas. Existem pessoas que sentem uma necessidade de pedir desculpas, seja para familiares, por terem este sentimento que fizeram algo de errado. É um ato sincero e humano. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo. Existem pessoas que têm medo de fracassar, mas é um sentimento que pode ocorrer de alguma maneira ou de outra, em alguma hora da vida. O medo pode aparecer de várias formas, de alguma pessoa, solidão, escuridão ou altura. Um sinal angustiante,
muitas vezes causado por estímulos intensos ou que sejam prejudiciais. Uma sensação desagradável. A dor é um mecanismo que pode ser ativado de forma física, como cair de bicicleta ou cortar a mão ao fazer comida, ou pode ser de forma mental, como perder um parente ou algo como um emprego. A dor pode ser diferente para cada ser humano. Tomar chuva, por exemplo, pode causar certa dor. Um animal de estimação abandonado pode ser impactante para uns e para outros só uma situação normal. Existem pessoas que têm dor ao fazer algo que não gostariam, causando arrependimento. Secreção límpida, incolor e salgada, que limpa e umidifica a conjuntiva e a córnea. Em alguns casos, as lágrimas estão relacionadas à felicidade ou, na maioria das vezes, com algo triste que cause dor. Existem pessoas que expõem seus sentimentos demonstrando fraquezas, e isso é absolutamente normal no ser humano. Este sinal deve ser levado muito em conta, pois apesar de ser normal, pode não ser. Se a dor que acompanha esse sentimento for grande, temos que ter alguém para nos segurar. A dor não pode chegar ao ponto de ser insuportável. O último sinal. Mas você deve estar se perguntando desde o início do que estamos falando. Cada palavra mencionada aqui é um sinal. Tempo. Existem pessoas que acham o tempo horrível. Vida. Existem pessoas que gostariam de sumir. Medo. Existem pessoas que ouvem de tudo. Desculpas. Existem pessoas que sentem uma necessidade de pedir desculpas. Vozes. Existem pessoas que têm medo de fracassar. Lágrimas. Horrível. Não quero mais viver. Dor. Insuportável. Me desculpe. Eu não queria ter feito isso. Mas a dor era insuportável. Todos os dias, vozes na minha cabeça diziam que eu não merecia estar ali. Que seria melhor se eu parasse de respirar. E isso doía tanto. Eu sei que eu parecia estar bem, mas eu não estava. Eu queria poder te contar. Só que eu estava com medo do que poderia acontecer. A gente conversava e você perguntava se eu estava bem. E no fundo, eu queria pedir ajuda. Eu queria chorar, gritar por socorro. Só que eu não conseguia. Eu procurei várias maneiras de fazer a dor passar. Mas elas só pioravam. E eu comecei a achar que as vozes, na verdade, eram o verdadeiro eu, me dizendo que era isso que eu queria. Eu tentei conviver com elas por um tempo. Eu tentei seguir com a minha vida, mas ficava cada vez mais difícil de ignorá-las. Eu sentia um vazio todos os dias. Me sentia só, mesmo tendo você do meu lado. E conforme o tempo foi passando, as vozes tomaram conta de mim. Quem eu era antes não existia mais. As lágrimas que antes caíam litros, hoje mal caía uma gota. E isso me machucava ainda mais, pois eu estava te machucando também.
Por isso eu decidi fazer isso. Pois eu não aguentaria ver você sofrer a mesma dor que eu estava sofrendo. Eu juro que eu não queria ter feito isso. Essa dor era insuportável.